funções, né? Aquela parte de função objetora, injetora, função composta, função inversa. E viu por último aí nas últimas aulas funções polinomiais do primeiro e do segundo grau. Então a partir de agora a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente viu e resolver algumas questões, né? A gente vai fazer na verdade a revisão a partir das questões, lembrar a partir das questões os conceitos do que a gente viu durante as aulas aí, sobretudo essas aulas aí que a gente viu de vídeo. Então agora é aquele momento que vocês precisam parar aí para estudar e tentar tirar dúvida o máximo possível. Se não estiver compreendendo, entrar em contato com a gente, né? Como eu disse, ser um pouco mais específico, né? Tem muita gente aí que não está estudando, tem pouca gente estudando, então tem gente que vai ter que voltar e assistir as aulas aí, esse período aí de pandemia, assistir lá desde o início aí, para ver se tira dúvida, né? Porque se você começar a estudar agora o assunto e achar que vai compreender, vai ser meio difícil, né? Vai ter que voltar do início. Então bora lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aquele caderno do módulo 1, caderno mais, que tem algumas questões interessantes para ser discutida e resolver essas questões aí. Escolhi algumas, né? O resto vai ficar como exercício. Aí aquelas que vocês não conseguirem fazer, entrar em contato aí com a gente para a gente tentar tirar essa dúvida aí de como resolver essas questões. Deixa eu botar aqui para ganhar mais espaço aqui. Então a gente vai dividir essa revisão em duas partes. Primeiro a gente vai revisar conjuntos e funções, né? Depois, a segunda parte, a gente vai ver funções polinomiais do primeiro e do segundo grau, que é a parte que tem mais coisa para ser vista, principalmente aquela parte sobre o sinal. Outra coisa importante também é que função do primeiro e do segundo grau já foi estudada por vocês, né? No nono ano, né, no último trimestre, a gente sempre estuda funções polinomiais do primeiro e do segundo grau lá no nono ano. Então a única coisa que vocês veem aqui de função do primeiro e do segundo grau no primeiro ano é a parte do estudo dos sinais, né? Porque o resto tudo já foi visto no nono ano. Então vamos ver essa primeira parte aqui hoje. E depois, próxima aula, a gente vê a segunda parte. A gente vai dar conjuntos e funções, a primeira parte da revisão. E a gente vai tirar todos os exercícios aqui dessa apresentação do caderno mais do módulo 1 de vocês aí, que tem bastante questões aí para vocês darem uma olhada. Aquela tentar fazer aqui eu não passei aqui nessa apresentação, e se não conseguir, entrar em contato aí com a gente para a gente tirar dúvidas sobre elas na próxima aula, né? Na próxima aula a gente faz essas questões, se vocês tiverem dúvida. Então, bora lá. Vem a primeira questão aqui. Questão de conjuntos. Eu acho até que a gente já fez essa questão em sala de aula, né? Que ela está no outro módulo também, mas de qualquer forma eu resolvi fazer ela de novo aqui. Que é uma questão que fala bem sobre a ideia, a lógica de conjuntos, né? Sobretudo a de operações entre conjuntos, de união, interseção e diferença. Então vamos lá, vou ler a questão aqui rapidinho, apesar que eu acho que não é muito interessante, não a gente perde muito tempo, mas vamos lá. Ao preparar a apresentação de um trabalho sobre gastronomia, Elisa fez uma enquete com seus colegas para descobrir quais eram os pratos típicos preferidos entre eles. Dos 50 estudantes, a partir de agora vem as informações importantes da questão. Dos 50 estudantes, conjunto universo da questão, 32 gostavam de comida japonesa, 35 de comida italiana, 13 gostavam de comida indiana, 25 gostavam de comida italiana e japonesa, 5 gostavam de comida italiana e indiana, 8 gostavam de comida japonesa e indiana, e 3 gostavam dos 3 tipos. Pergunta-se: qual é a porcentagem de alunos da sala que não gostavam de nenhum desses tipos de comidas? Então a gente vai ter que descobrir, porque a questão não informa, quantas pessoas que não gostavam de nenhum dos 3 tipos. Então o que a gente vai fazer? Vai descobrir quantas pessoas realmente responderam
participaram, né, dessa pesquisa. Quantos dessas 50 estão ali listados com seus gostos de comida? Para fazer isso, a gente vai usar o diagrama de Venn, né? No diagrama de Venn eu vou colocar os três como três conjuntos e aí distribuir os valores que estão ali. Aí, da lógica de conjunto, a gente tem o seguinte, que se eu digo que 32 pessoas comem comida japonesa, isso não impede essas 32 de comerem ou de gostarem de outro tipo de comida. Então, esse número 32 não está só quem gosta de comida japonesa. Tem aí também quem gosta de outro tipo de comida, né, indiana ou italiana. Então, bora lá. Aí, além disso, a mesma coisa serve para quem gosta de 35 que gosta de italiano e 13 que gosta de indiano. 25 gosta de comida italiana e japonesa. Não tem nada que diga que essas pessoas que gostam de comida italiana e japonesa também gostem do outro terceiro tipo, né, que é indiano. Então esse número também aí está omitindo alguma coisa. Agora, quando eu digo ali que 3 gostavam dos 3 tipos, como eu só tenho 3 possibilidades, então eu tenho uma interseção das 3 aí. Esse número aí não tem possibilidade de dar outra ideia, a não ser que ela goste das 3 ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu tenho a interseção dos 3 tipos de comida. Então, no diagrama de Venn, o 3 fica no centro aqui, ó, na parte que pertence ao conjunto do italiana, japonesa e indiana. A partir daí, agora é só a gente ir subtraindo os valores, que a gente vai achar os valores reais, sem ter aquela parte de ter dúvida ou não se está incluído em alguma outra parte. Então é só a gente ir subtraindo. A gente fez ali 25 menos 3 dá 22, 5 menos 3 dá 2, 8 menos 3 dá 5, que é essa parte aqui que gostam, que é a interseção dos 2 tipos de comidas. Aí depois a gente fez 32 menos a soma aqui e achou 8. Ou seja, o que a gente tem aqui no diagrama de Venn é o seguinte, ó, que 8 pessoas gostam de comida italiana. 22 gostam de italiana e japonesa. 3 gostam de italiana, japonesa e indiana. 2 gostam de italiana e indiana. 2 gostam só de japonesa. 22 já falou, 5 gostam de japonesa e indiana e 3 gostam só de indiana. Esses números saíram daqui, ó. Então aqui, se você sabe que tem 32 que gostavam de comida japonesa, se você tirar 32 menos 22 menos 3 menos 5, você vai achar 2. Aí a mesma coisa que para quem gosta de comida italiana, né? 35 gosta de comida italiana. Se você tirar 22 mais 3 mais 5, vai dar 8. E aqui com a comida indiana, que tinha 13, né? Se você tirar 2 mais 5 mais 5, você acha 3. Então, é só uma questão de você ir subtraindo os valores. Se você somar todo mundo aqui, você vai ver que não dá 50. Se você somar todos os valores aí, você vai achar 45. Como a sala tinha 50, então isso quer dizer o quê? Que 5 pessoas não gostavam dos 3 tipos de comidas que foram pesquisadas. Então você já achou o número de pessoas, falta achar a porcentagem. Para calcular a porcentagem é só você dividir 5 por 50 e depois multiplicar por 100, vai achar 10%. A gente também poderia fazer essa questão usando a ideia de número de elementos de um conjunto, em vez de fazer pelo diagrama de Venn. O número de elementos da união de 3 conjuntos é igual ao número de elementos do primeiro conjunto, mais o número de elementos do segundo conjunto, mais o número de elementos do terceiro, menos as interseções 2 a 2. Como você tem 3 conjuntos, então você tem 3 interseções, mais a interseção dos 3. Por que isso? Porque quando a gente fala da interseção, a interseção é que pertence a 2 ao mesmo tempo, a 2 conjuntos ao mesmo tempo. Então, pertence aos 2, então se você contar esse número, você está contando 2 vezes, então por isso que a gente tira. Aí é só substituir a mesma coisa, os valores que estão ali, a gente vai achar 45 também. E aí é só dividir que vai achar a porcentagem.
Então essa questão aí é bastante simples, então não tem muito trabalho para ser feito. Vamos ver mais um aqui. De conjuntos também. Se A é igual a x pertence aos inteiros, tal que 1 é menor ou igual que x, e x é menor ou igual que 7, e x é ímpar, ou seja, esse conjunto são os números ímpares que estão de 1 até 7. E o conjunto B é igual a x pertence aos reais, tal que x quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Esse conjunto são as raízes da equação x quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Pergunta, então a única sentença falsa é? Então a gente tem algumas sentenças aqui para analisar. Vamos analisar uma por uma para ver qual é a falsa e qual é a verdadeira. Então bora aqui. Vamos analisar uma por uma, né? Lembrando que do enunciado da questão a gente tem dois conjuntos, o A, que são os números ímpares, 1, 3, 5 e 7, e B, que são os números 1 e 5. Na letra A, ele diz o seguinte, que o conjunto das partes da interseção do conjunto A e B é P interseção A e B, que é igual aos elementos. Como é o conjunto das partes, então são subconjuntos. O subconjunto unitário com 1, o subconjunto unitário 5 e o subconjunto 1, 5. É falso por quê? Por dois motivos. Primeiro, está faltando um elemento. Se está falando de conjunto das partes, está falando de subconjunto. E o conjunto vazio é subconjunto de todo mundo, de qualquer conjunto. Então está faltando ali o subconjunto vazio. Então por isso está errado. Além disso, está se falando de conjunto das partes. Como é que você calcula o número de subconjuntos de um conjunto? Você tem uma expressão para fazer isso, você tem uma fórmula. Essa fórmula é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Nesse caso, n igual a quanto? N igual a 2. Tem dois elementos ali, o 1 e o 5, né, que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Então você teria 2 elevado a 2, que dá 4. Então, o conjunto das partes da interseção de A e B tem 4 elementos, e ali só tem 3, então por isso é errado. A letra B é verdadeira. O conjunto complementar de B em relação a A, complementar de B em relação a A, é igual aos elementos, o conjunto com os elementos 3 e 7. Verdadeiro por quê? Primeiro, complementar só existe se um conjunto está contido no outro. Nesse caso, o conjunto B está contido no conjunto A, não é isso? O 1 e o 5 são os elementos de B e o 1 e 5 está em A. Além disso, o complementar é a diferença do maior conjunto, do que tem mais elementos, em relação ao menor que tem menos elementos. Então, o complementar de B em relação a A são os elementos de A que faltam para B ser igual a A. Então, é A menos B. Nesse caso, quais são os elementos que estão em A e não estão em B? A menos B é o elemento 3 e o 7, então é verdadeiro. Letra C, também é verdadeira. O complementar o conjunto das partes do complementar de B em relação a A, B, C e A, tem os elementos, o vazio, o conjunto vazio, o conjunto unitário com 3, o conjunto unitário 7 e o conjunto unitário 3 e 7. Verdade? O conjunto das partes da interseção, o conjunto complementar, tem dois elementos também. Então, se você calcular o número de subconjuntos, são 4. Quais são esses 4 subconjuntos? O conjunto vazio, o conjunto unitário 3, o conjunto unitário 7 e o conjunto 3 e 7. Então, é verdadeiro. Letra D, também é verdadeira, né? Até porque a gente usou essa resposta aí na letra A lá, para afirmar que é verdadeira. A interseção de A e B tem os elementos 1 e 5. E a última também é verdadeira, né? O número de elementos do conjunto das partes da união de A e B tem 16 elementos. A união entre A e B é exatamente o conjunto A, já que o conjunto B está contido no conjunto A. O conjunto A tem 4 elementos. Se você calcular o número de subconjuntos, vai ser 2 elevado a 4, que é 16. São 16 subconjuntos. Então, verdadeiro. Então, vamos ver a próxima questão aqui. De conjuntos ainda. Dados os conjuntos abaixo, assinale o que for correto. Então, eu tenho aqui dois conjuntos. O conjunto A,
que tem os elementos reais, que são de menos 4 até 0. O conjunto B, que tem os elementos reais de menos 1 até 3. Percebo que isso são dois intervalos numéricos, né? Porque números reais eles são infinitos, né? Apesar de ter limite superior e inferior ao conjunto. Aí ele dá algumas afirmações aqui. Primeira, o elemento 0 pertence à interseção de A e B. Segunda, o conjunto 0, 1, 2, 3 está contido na união de A e B. Terceira afirmação, menos 3 pertence ao conjunto A menos B. O conjunto 1, 2 está contido no conjunto A menos B. 16, ou quinta opção, o elemento 1 pertence à interseção de A e B. Esse tipo de questão é aquele tipo de questão que te dá afirmações, você mostra quais são verdadeiras, soma os valores. Então a primeira afirmação vale 1 ponto, a segunda 2, a terceira 4, a quinta 8 e depois 16. Então você tem 5 afirmações, cada uma vale uma pontuação. Então você precisa mostrar qual que é verdadeira e qual que é falsa, depois somar e achar a resposta, né? A soma. Então a gente vai ter que analisar uma por uma essas afirmações aqui. Então a gente precisa achar essa soma aqui. Então a gente tem o seguinte aqui. Primeiro, quais são os elementos? O que é o conjunto A? É um intervalo de menos 4 a 4. Aberto no menos 4, fechado no 0. Conjunto B é um intervalo que vai de menos 1 a 3. Fechado no menos 1, aberto no 3. O que significa isso? Significa que no conjunto A, o menos 4 não faz parte do conjunto, o 0 faz, são os extremos. No conjunto B, o menos 1 faz parte e o 3 não. A gente vai fazer o seguinte, analisar esse conjunto A e B na reta. E é lá na reta que a gente vai achar a união, a interseção e a diferença. O conjunto A, na reta, tem os elementos bolinha aberta no menos 4, bolinha fechada no 0, e o conjunto vai de 4 a 0. O conjunto B, na reta real também, bolinha fechada no menos 1, bolinha aberta no 3. O único cuidado aqui é com a ordem, né, dos números, ordem crescente. Se você prestar atenção, você tem um conjunto que vai de menos 4 a menos 1, vai de menos 1 a 0 e que vai de 0 a 3. A união de A e B vai de menos 4 até o 3. A interseção vai de menos 1 até o 0. A diferença A menos B é menos 4 até menos 1, B menos A, de 0 até 3. Então você consegue visualizar ali qual o conjunto da união, da interseção e da diferença. Aí você consegue analisar as afirmativas. A primeira é certa por quê? Porque a interseção de A e B vai de menos 1 a 0, não é isso? Bolinha fechada lá, não é isso? Participa os dois. E lá na primeira afirmação ele fala que o 0 pertence à interseção de A e B. Se a interseção de A e B vai de menos 1 até 0, então o 0 pertence também. Então, certo. A 2 é errada porque a união de A e B vai de menos 4 até 3. E o bolinha está aberta lá no 3, ou seja, o 3 não participa da união. Então, quando ele diz que o elemento, que aquele conjunto está contido na união, é mentira, porque os 3 não faz parte. Então, está falso, aquele conjunto não está contido na união de A e B. A terceira afirmação, que vale 4 pontos, está certa, porque quem é o conjunto A menos B? Os elementos que estão em A e não estão em B. Vai de menos 4 até o menos 1. Aí por que nessa afirmação o está aberto no menos 1? Porque a diferença, né? O menos 1 pertence ao conjunto B. A diferença de A menos B são os que estão em A e não estão em B. Então, por isso que menos 1 não está ali, né? Está aberto no menos 1. Então, por isso é verdade. A quarta afirmação que vale 8 pontos. O conjunto 1, 2 está contido na diferença de B menos A. Quem é a diferença de B menos A? É o conjunto de 0 até 3. E os números 1 e 2 estão lá nesse conjunto, então é verdade. A última é errada, por quê? O elemento 1 está na interseção, a interseção vai de menos 1 até 0, né? E 1 é maior do que 0, então não está, é falsa. Então você tem certa a 1, a 4 e a 8. Então somando isso,
você vai achar 13 pontos. Então a resposta aqui seria 13, né? A somatória das questões corretas. Então bora ver mais uma questão aqui, de conjuntos ainda. Vou tentar ser um pouco mais rápido, para a gente não perder muito tempo, não ficar muito longo essa aula. Então você tem a questão 17 do caderno mais. Sejam x e y números tais que o conjunto 0, 7 e 1 e x, y e 1 são iguais. Então podemos afirmar que eu tenho 5 afirmações. Vamos ver qual que é a verdadeira e qual que são falsas, né? O que a gente sabe é o seguinte, que se dois conjuntos são iguais, eles têm os mesmos elementos. Se eu estou dizendo que o conjunto 0, 7 e 1 é igual a x, y, 1, então eles têm exatamente os mesmos elementos. Então você tem duas possibilidades aí. X igual a 0 e y igual a 7, ou x igual a 7 e y igual a 0. De qualquer forma, você só com essa possibilidade aí você já elimina a letra A, porque o y pode ser 5, já elimina a letra C, porque y pode ser 1, e já elimina a letra E, porque você sabe aqui que necessariamente x e y são diferentes, então não são iguais. Você já eliminou de cara A, C e E. Falta mostrar por que B e D, qual das duas é a correta. E a letra B, porque se x for 0 e y for 7, 0 mais 7 dá 7. Se x for 7 e y for 0, 7 mais 0 também dá 7. Então a resposta certa. Por que não pode ser a letra D? Porque se x for 0 e y for 7, 2 vezes 7 vai dar 14, não 7. Então daria errado nesse caso, né? E nesse aqui dá certo para as duas possibilidades. Então só pode ser a letra B a resposta certa. Então vamos ver mais, acho que só tem mais umas duas aqui, essa parte de conjuntos. Questão da PUC do Rio de Janeiro. Se A, B e C são três conjuntos, onde o número de elementos de A, o N ali refere-se ao número de elementos. O número de elementos de A é 25, o número de elementos de B é 18, o número de elementos de C é 27, o número de elementos da interseção de A e B é 9, o número de elementos da interseção de B e C é 10, e o número de elementos da interseção de A e C é 6. E o número de elementos da interseção de A, B e C é 4. Aí ele informa aqui, sendo nx o número de elementos do conjunto x. Determine o valor do número de elementos do conjunto formado pela união de A e B interseção C. Então isso aqui a gente vai usar também o diagrama de Venn ali e usar aquelas informações que já estão ali. Então, a interseção dos três vale 4. Então, se o número de elementos da união de A e B é 9, 9 menos 4 dá 5. Se o número de elementos da interseção de B e C é 10, 10 menos 4 dá 6. Se o número de elementos da interseção de A e C é 6, 6 menos 4 dá 2. E aí você faz a mesma coisa para o número de elementos de A. Você tem 25 menos a interseção de A e B, menos a interseção de A e C, menos a interseção de A, B e C, dá 14. Se o número de elementos de B é 18, menos a interseção de A e B, de B e C e de A, B e C, dá 3. E o número de elementos de C é 27, a mesma coisa, você vai tirar as interseções. A interseção entre A e B, entre B e C, e entre os três, isso dá 15. Somando todos esses valores aí, você vai achar 12 elementos. Mas aí, então, o que você faz? Como ele quer saber o número de elementos da união de A e B menos C, né, meu interseção com C, nesse caso é mais fácil você olhar quais são os elementos aqui, o número de elementos do conjunto C que estão em A e que também estão em B, que nesse caso é 2, 4 e 6. O 15 está só em C e o resto ou está em A, ou está em B, ou está em A em B. A gente quer que esteja nos três, então só pode ser 2, 4 e 6. Somando dá 12 elementos. Então o número de elementos da união de A e B, interseção C, é 12.
Só pelo diagrama ali a gente consegue concluir, né, essa parte aí. Montando o diagrama. É igual aquela primeira questão. Questão do ITA. As questões do ITA são questões que dão um pouco de trabalho porque tem algumas ideias que a gente precisa lembrar para fazer. Se você não conseguir, então tem uma lógica boa também, né? Tem sempre umas questões muito boas. Essa equação mesmo é uma questão que envolve a ideia de equação aqui. Ou seja, eu vou transformar um problema que tem conjuntos em uma equação, resolver a equação, na verdade um sistema de equação, e aí achar a resposta que ele quer. Ó. Denotando por nx o número de elementos do conjunto x, sejam A, B e C conjuntos tais que o número de elementos da união de A e B é 8, o número de elementos da união de A e C é 9, da união de B e C é 10 e da união de A, B e C é 11. E, além disso, o número de elementos da interseção de A, B e C é 2. Então, o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C é... Perceba que nesse caso você não tem nenhuma dessas informações aí, né? Nem é o número de elementos de A, nem de B, nem de C. Então, através das outras informações, você vai ter que achar isso. E o jeito é usar, a gente falou lá no primeiro problema, a fórmula que permite você calcular o número de elementos da união de dois conjuntos. Na primeira questão eu coloquei a fórmula para 3 conjuntos, que a gente vai precisar dela aqui, já que eu tenho A, B e C. Mas eu tenho uma ideia para 2 aqui, ó. Tanto faz se A e B, B e C ou A e C. Vai ser o número de elementos do primeiro, mais o número de elementos do segundo, menos o número de elementos que está nos dois. Então, a gente vai pegar essa ideia ali para a união de A e B, a união de A e C, para a união de B e C. Eu vou achar 3 equações. A primeira, substituindo ali o que eu tenho lá que o número de elementos da união é 8. Então, eu vou chegar aqui, o número de elementos da interseção de A e B vai ser igual ao número de elementos de A mais o de B menos 8, porque a união é 8. A mesma coisa eu vou fazer com B e C. A união de A e C é 9, então vai dar o número de A mais o número de C menos 9. Terceira equação, B e C. Vai ser a mesma coisa, o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos 10. Aí eu tenho 3 equações, percebo que nas 3 equações aparecem A, B e C. Não necessariamente os 3 na mesma equação, mas aparece A e B, A e C, B e C. Cada um deles aparece 2 vezes. Preste atenção nesse número que é importante, tá bom? O número de elementos de A aparece 2 vezes, o número de elementos de B aparece 2 vezes, o número de elementos de C aparece 2 vezes. Agora, essa ideia aqui que a gente tem lá no início, para 2 conjuntos, a gente tem também para 3 conjuntos. O número de elementos da união de 3 conjuntos, A, B e C, será o número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, mais o número de elementos do conjunto C, menos o número de elementos da interseção de A e B, menos o número de elementos da interseção de A e C, menos o número de elementos da interseção de B e C, mais o número de elementos da interseção de A com B com C. Perceba o seguinte, que a gente tem algumas dessas informações aí. O número de elementos da interseção de A e B está na equação 1, 2 e 3. Então, a gente vai substituir esses valores aqui. Eu vou tirar essa expressão aqui, o número de elementos da interseção de A e C, e colocar esse valor aqui, ó. Número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C menos 8. Eu vou fazer isso com a interseção de A e B, B e C, e A e C. Eu vou ter uma nova equação aqui. Percebeu porque é um sistema? Eu tenho 3 equações substituindo na outra. Aí, como a gente sabe que o número de elementos da união de A, B e C, como informa a questão, é 11, agora é só você substituir pelas equações 1, 2 e 3. Aqui a gente pulou um passo, né? Porque a gente vai eliminar muita coisa, não vai não? Lembra que eu falei que o número de elementos de A aparece 2 vezes? O número de elementos de B aparece 2 vezes? O número de elementos de C aparece 2 vezes. Na fórmula da equação 4 aqui, eu tenho o número de elementos de A, o número de elementos de B e o número de elementos de C.
Esse menos aqui, ó, vai deixar todos esses valores aqui negativos. É por isso que aparece aqui mais 8, mais 9 e mais 10. Porque na equação 1, 2 e 3, eles são positivos. Menos vezes menos dá mais. Então, quem fica negativo é quem? O número de elementos de A, o número de elementos de B e o número de elementos de C. Como eles aparecem duas vezes, vai ficar menos duas vezes o número de elementos de A. Como na equação 4 aqui você tem uma vez positivo, então 1 menos 2 dá menos 1. Aí, quando a gente for resolver essa equação, o que a gente faz? Quando a gente passar ali para o primeiro membro, eles vão ficar positivos. Vai ficar o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, que é justamente o que a questão está pedindo. E do outro lado da equação, vão sobrar só os valores numéricos que apareceram anteriormente. Menos 11 porque a gente trocou o lado ali, ele ficou negativo. Quando a gente somar isso, a gente vai achar 18. Então, o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C é 18. Qualquer dúvida, dá para parar aí um pouquinho o vídeo e voltar à questão. Mais uma questão aqui de conjunto, né? Essa questão aí também a gente consegue fazer usando o diagrama de Venn. Aí ela fica bem simples. Então você tem a questão A e B são dois conjuntos, tais que A menos B tem 30 elementos, o número de elementos de A menos B é 30, a interseção de A e B é 10, e o número de elementos da união tem 48 elementos. Então, quantos elementos tem B menos A? Então, a gente usar o diagrama de Venn, a gente vai conseguir fazer isso de forma um pouco mais tranquila, né? Ó, a interseção de A e B tem 30. E o número da união é 48. E o número de elementos de B menos A é 30. Então, ficou fácil. Então, quais são os elementos? Quantos elementos tem só no conjunto B que não estão em A? 30. Aí você tem ali 30 mais 10, 40. Então, o número de elementos de conjunto A, na verdade, é 40 contando a interseção. E o de B é quanto? 18 contando da interseção. No total, se você perceber, ali dá quanto? 48. Então, ficou fácil ali, né? B menos A tem quantos elementos? 8, né? Deu para entender? Você tem o número de elementos de A menos B, 30. O número de elementos da interseção, 8 ou 10. No total, a união tem 48 elementos. Então, 48 menos 40, 8. Por isso que coloquei aqui, ó, somente o número 8, que é o conjunto B menos A. Então, B menos A tem 8 elementos. Então, você era só somar 30 mais 10, pegar 48 menos 40, acharia o valor. Bem mais fácil do que as outras, né? Mas tem a lógica de conjunto aí. Tudo isso a gente viu nas aulas antes da parada, não foi? Essa parte eu creio que seja mais fácil para vocês. Vamos ver uma questão aqui de conjunto numérico. Considera os seguintes elementos. É a última questão dessa parte. Considera os seguintes conjuntos. A. X é o número real entre 2 e 20. Se é o número real, então é intervalo, né? Isso porque tem infinitos elementos ali. Conjunto B. X é um número natural, tal que 2n, onde n é igual, pertence aos naturais. Na verdade, isso aqui é o conjunto dos números pares. Ele também é infinito, né? Porque os pares são infinitos. O 3. X é natural, tal que 2 é igual a 40 sobre n. São divisores de 40. Então, n são os números que dividem 40. E que dá 2, né? Então, ficou fácil ali descobrir quem é o n, né? Ficou não? Tá fácil, né? Tá faltando informação aqui. Dá uma parada aqui. Então estava faltando informação ali, né? Tinha um X ali que tinha 2 no lugar de X. Então corrigir essa informação, senão ficava muito fácil ali. Você saberia que N só poderia ser quanto? Para dar 2,
Então estava fácil você descobrir o valor de N. Aqui agora a gente tem o conjunto A, o conjunto com mais elementos, né? Deixa eu corrigir ali também. Então, corrigir aquele erro ali, vamos lá, né? A gente tem o seguinte aqui. Quais são os elementos? O conjunto A ele é infinito, então, para a gente colocar, a gente só poderia colocar intervalo. O conjunto B também é infinito. E o conjunto C a gente consegue calcular, né? Olha lá, o conjunto A é um intervalo de 2 a 20. O conjunto B são os números pares positivos, né, já que são naturais. E o conjunto C são os divisores do número 40. Esse tem um número reduzido de número. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Então a gente quer calcular a interseção de A e B e interseção com C. A interseção de A e B ela é finita, né? Porque o conjunto A vai de 2 até 20, sendo que é aberto no 2 e no 20. Ou seja, na verdade é 4, 6, 8, 10 até o 18. E aí, qual a interseção com o conjunto B? Ficou fácil, né? A interseção de A e B vai ser 4, 6, 8, 10, não é isso? E